Ramon Dias deu uma declaração bem polêmica, tá? Em entrevista ao Globoesporte.com, onde ele disse que o Corinthians é muito maior do que o Vasco. São dois gigantes aí do futebol brasileiro. Ramon Dias saiu do Vasco, tirou o time do rebaixamento, né? Que ele foi o treinador ali na luta contra a fuga do rebaixamento, fugiu do rebaixamento e aí ele falou da comparação, que ele também fugiu do rebaixamento, né? Tá fugindo pelo Corinthians e agora se distanciou da zona. Quando ele chegou, o Corinthians estava na zona do rebaixamento. O Ramon Dias tá repercutindo muito porque ele disse o seguinte: quando chegamos, as duas situações eram iguais. Acho que o caso do Vasco foi mais dramático. Por quê? Não jogavam no seu estádio. São Januário estava suspenso por 3 rodadas. E eu queria jogar no estádio. Tínhamos que jogar porque para os outros times gerava muito mais pressão jogar em São Januário. Jogávamos no Maracanã, era um ambiente mais aberto. Na última rodada, no último minuto, porque Deus nos ajudou, Serginho fez o gol de cabeça e o Santos não conseguiu ganhar. Aí ele continua: aqui a situação é a mesma, mas conseguimos o resultado mais rápido. A qualidade dos jogadores realmente é muito maior no Corinthians do que no Vasco. Em nível institucional, de clube, é muito maior o Corinthians do que o Vasco. Muito maior. Alguns por aí não vão gostar do que eu digo. Bom, a realidade é essa. O Corinthians tem um grande clube. Pelo que falamos com o diretor e o presidente, está planejando para ser um grande time, que conquiste coisas importantes lá em cima. Gente, ele diz que esse time do Corinthians é muito melhor, os jogadores são muito melhores do que os jogadores do Vasco. Ele aí já ataca o elenco do Vasco no geral, né? Não é uma declaração normal de se escutar. E além disso, ele diz, a nível institucional, como clube, o Corinthians é muito maior do que o Vasco. Aí eu quero saber a opinião de vocês. Vanderlei Nogueira, né? É uma opinião que ele é firme, né? Eu gosto disso, de quem tem personalidade para falar, mas que já está gerando muita polêmica aí nas redes sociais, Vanderlei Nogueira. Bom, o professor Ramon Dias, a meu ver, né, falou aquilo que é mais cômodo para o cenário que ele está vivendo hoje. Ele entende que o time do Corinthians é melhor em relação àquele que ele passou. Na vida dele é passado, o Vasco é passado para ele. Mas eu acho que o professor Ramon Dias não conhece a história do Vasco e nem a do Corinthians, na minha opinião, né? Eu não sou ombudsman de histórias, mas eu posso entender que a história do Vasco é riquíssima e o Corinthians tem uma história secular também, de grande importância, de construção, de pessoas que construíram os dois clubes, enfim, momentos históricos, dramáticos e importantes vividos pelos dois clubes. É uma torcida, a torcida do Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil, a torcida do Vasco é uma grande torcida, você encontra vascaíno também em todos os pontos do Brasil. Então eu acho que ele foi infeliz em falar que é muito maior, esse negócio todo. Ele está tratando de com dois clubes que fazem parte da história do futebol brasileiro, da rica história do futebol brasileiro. Nesse momento, o Vasco está melhor classificado do que o Corinthians na classificação do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que ele foi infeliz na declaração. Asmar. Né? É uma declaração que gera polêmica. Agora, Mauro, ele tem razão, ele não tem razão, ele deveria ter falado, ele não deveria ter falado. Por quê? Porque, como disse o Vanderlei, ele compara aí dois gigantes do futebol brasileiro. Mas, por outro lado, minha forma de pensar, ele tem direito de achar o que ele quiser e de expor a opinião dele. Claro, ele se queima
pro resto da sua carreira com o Vasco, e pelo jeito ele também não faz questão nenhuma de ter uma boa relação com o Vasco, até pela forma como ele saiu do clube. Agora, foi corajoso e deu a opinião dele, eu acho isso. O Vander disse que foi infeliz, eu não acho que ele foi infeliz, ele quis dar opinião. Vai ver, ele quis atacar o Vasco pela forma como ele saiu. Eu achei que foi corajoso ele falar o que ele pensa, o que ele acha realmente. Mas você achou infeliz? Eu não vejo coragem nenhuma aí, não. Comparar a história de dois clubes. Eu não vejo coragem nenhuma aí, não, Thiago. Eu veria coragem se ele falasse assim, olha, o outro time é maior do que esse onde eu estou trabalhando. Aí seria um cara corajoso pra caramba. Agora, falar do clube que ele saiu, não vejo nenhuma coragem, foi deselegante. Mas você mexer com uma torcida do tamanho da do Vasco... Foi deselegante com a torcida do Vasco, os problemas que ele teve no clube lá, como é que saiu. O torcedor do Vasco não merece isso, o torcedor do Vasco mereceria mais respeito do Ramon. Acho que ele foi deselegante com todos os vascaínos. Tem direito a ter a opinião dele. Acho que a opinião dele sobre o que é maior é absolutamente irrelevante, tá? Como... sei lá, se um brasileiro chegar lá e falar que o Boca é maior que o River é maior que o Boca, ou maior que o Racing, o São Lourenço é maior do que o River Plate, sei lá o que, também pouco me importa. Aliás, estamos ouvindo vários técnicos e ex-técnicos falando uma série de bobagens ultimamente. E para mim isso é mais uma besteira, uma coisa totalmente deselegante, desnecessária. Fez um trabalho ruim no Vasco, não faz um grande trabalho no Corinthians. O time reagiu agora, vai ver os investimentos do Corinthians, tem o jogador mais caro do futebol brasileiro. Foi eliminado da Sul-Americana, foi eliminado da Copa do Brasil, e agora, porque deu uma reagida no campeonato que não foi mais do que obrigação, com esse elenco caro do Corinthians, vai surfar nessa onda, continua fazendo um trabalho muito aquém, não foi bem no Vasco, eu falei sempre isso aqui, e escapou por um milagre, com os resultados que ajudaram ali, além do Vasco ter conseguido vencer ele no final, o Bragantino, escapou. Achei muito deselegante, lamentável, poderia ter evitado isso, não veio, gratuito, sabe? Assim, do nada sai esse negócio. Pra quê? Totalmente gratuito. Agora, ele vai jogar com o Vasco aonde? Aqui, em São Paulo. Será que ele falaria isso se esse jogo fosse São Januário? Será que ele falaria? Se fosse o Vasco e o Corinthians? Mas é Corinthians e Vasco. Pra cima de mim, não, hein? E outra coisa, né, Tico? Quando o Corinthians tava aí sem ganhar... Aí tava quietinho. Não, ele falou que lá no Vasco ele tinha um atacante que fazia gol, lembra? Sim. Há 3 semanas atrás ele falou isso. Não, aqui não tem, lá tem um Verrete que fazia gol. E o Alberto é o quê? Não, ele os melhores números do ano. Quando eu falo aqui, que ele fala, quando o cara chega assim, Rádio Vampeta de Nazaré Salinha, Ramon Dias, o Corinthians vai jogar bem? Aí o cara traz isso pra ele, perguntando se o Corinthians vai jogar bem, que ele não entende porra nenhuma em português, né? Não, os Incas me encantam. Ele não fala nada de tática, os Incas de Corinthians me encantam. Pô, deselegante isso aí com o Vasco, né? Constituição. Muito feio. Daqui a pouco ele sai do Corinthians e faz a mesma coisa. Não, e outra coisa, né? Eu acho que é muito delicado, né? Sempre que a gente entra nessa discussão, qual clube é maior, é difícil você ter uma dimensão como essa. Claro que ninguém vai ser idiota como o Flávio Prado, que diz que o Red Bull Bragantino é maior que o São Paulo. Vai ser maior que o São Paulo, aí não dá. Aí é a típica que deixa ele falar sozinho, porque tudo bem. Agora, comparar Vasco e Corinthians, eu acho, na verdade, que ele já queria dar uma porradinha no Vasco, pela forma como ele saiu do clube, né? Não foi uma saída pacífica, a saída do Ramon Dias. Aí ele queria dar uma porradinha no clube e escolheu a pior forma possível de dar uma porradinha no clube. Primeiro, eu acho que a gente falou de ser deselegante, de covardia com o clube. Pra mim é até pior com os jogadores dele, pô. Jogadores que defenderam o cara, que fizeram o Vasco não cair, ele chegar e falar, o elenco do Corinthians é muito melhor que o do Vasco. Ele ali disse, os jogadores que estão no Vasco são ruins. Foi o que ele falou, porque pro Corinthians ser bem melhor, como ele disse, ele está menosprezando o time do Vasco, que defendeu o cargo dele, inclusive. Imagina se ele é rebaixado, ele ia ficar marcado como treinador que rebaixou o Vasco. E aí o Ramon Dias dá essa declaração, é óbvio que essa declaração já está repercutindo muito, é óbvio que o torcedor do Vasco vai ficar revoltado com o que falou o Ramon Dias,
E pode, assim, gerar até um clima hostil para o próximo jogo. Como disse o Mauro César Pereira, vai ter o próximo jogo. Vale lembrar que a torcida do Vasco, ela é unida, né, quando a gente fala de organizada, com a do Palmeiras. Com a do Palmeiras. Já não deve ser um ambiente muito agradável quando tem jogo Corinthians e Vasco. E aí agora vem o Ramon Dias, dá uma declaração como essa. Faltam quantos dias pro jogo Vasco, Corinthians e Vasco? Deixa eu ver aqui. Eu vou ver aqui quantos dias que faltam, Kaique. Se você achar antes de mim, também me manda, pro jogo Corinthians e Vasco. 5. Faltam 5 dias pro jogo Corinthians e Vasco. E aí, ele gera um clima que poderia ser bem mais tranquilo, falando dessa situação. Claro, é a grande manchete da entrevista, até porque aí o repórter tá certo, ele tem que botar o que mais vai repercutir. E ele diz que o Corinthians é maior do que o Vasco, é muito maior do que o Vasco. Agora, diante de toda essa situação, né, Vander, Mauro, Vampeta, eu não me lembro de ter visto um treinador em algum momento fazer uma comparação assim assintosa entre dois clubes que ele defendeu. Já lembro o jogador falar, a torcida que mais me marcou foi essa. Essa torcida pra mim me marca mais do que essa. Mas de chamar o clube de maior, nunca vi. Tá meio sem noção? O Ramon Dias é aquele gringo que já tá ficando mais velho e chega no outro país meio sem noção, na opinião de vocês? Eu acho que ele pode falar o que ele quiser. Qualquer treinador pode falar o que quiser. Eu acho que ele está seguindo na carreira, acho que ele não vai parar agora, está seguindo na carreira. E é uma questão de cuidar da imagem, enfim, da relação. O cargo de treinador é um cargo volúvel, né? É um negócio transitório, permanentemente transitório. Então eu acho que tem que ter inteligência. Acho que faltou até um pouco de inteligência ao professor Ramon Dias. Eu acho que ele poderia ter dito, talvez até as mesmas coisas, com um pouco mais de cuidado. É isso. Agora, esse detalhe que vocês lembraram aqui, que a relação na hora do distrato não foi boa, pode ter contaminado o fígado. A bola ficou pingando e ele passou do ponto, digamos assim, é hora de eu chutar o pau da barraca aí. Tem ainda mágoas, né? Eu acho que deve ser mágoas recíprocas, tanto da turma do Vasco com relação a ele e vice-versa. Então ele aproveitou, deu uma pancada, eu acho que falou sabendo o que estava falando, que ia incomodar, que ia cutucar, mas eu achei que ele foi infeliz para ele mesmo, para a carreira dele, desnecessária a declaração, para mim, né? Já tem até a página do Vasco, né? Eu tava procurando aqui, dizendo: eu achei que recém-solteiro, que sai todo dia e vive postando foto de combo pra pagar de superado, que era insuportável. Até o Ramon Dias sair do Vasco, entrar em outro relacionamento e ainda assim, em toda oportunidade que tem, falar de Vasco. Ele simplesmente não supera. Isso é né? É uma das declarações aí de páginas do Vasco sobre essa situação. E sem contar também, né, Mauro, a gente que trabalha no Rio de Janeiro, a história, né, do Vasco, do clube que lutou contra o racismo, do estádio que foi construído pelos sócios, pô. Pelos sócios não, pelos torcedores. O estádio de São Januário, os torcedores do Vasco ajudaram a construir São Januário. O Vasco se orgulha muito de ser o primeiro clube a ter colocado os negros e operários para jogarem pelo time do Vasco. O Vasco tem uma história, né? Quando ele fala de instituição, ele não fala só de títulos, ele não fala só de tamanho de torcida, porque se você for ver por título, tamanho de torcida, pode ser realmente que o Corinthians ganhe, porque o Corinthians tem um Mundial, né? Tem os 2 mundiais, na verdade. O Corinthians tem a segunda maior torcida do Brasil. Agora, quando ele fala em nível institucional, ele esquece também a história. O primeiro clube a colocar negros e operários para jogar.
o clube que o torcedor ajudou a construir São Januário, uma torcida que a gente viu recentemente, né, a torcida do Vasco, lutando para não cair, bateu o recorde de sócios torcedores no Brasil. Ah, mas diminuíram o preço, azar. É uma torcida que na boa ou na ruim tá com o Vasco. E aí ele ignora tudo isso para falar dessa situação, né, Mauro? Ele ignorou a história também do Vasco. Para atacar o clube, ele ignora todo o resto. Eu não sei nem se ele conhece a história do Vasco, né? Talvez ele nem conheça. Para falar esse tipo de bobagem fora de hora, provocativa, né? Os dois clubes são grandes, os dois clubes têm grandes torcidas, têm conquistas e tudo mais. Ponto, acabou. Ah, esse é maior, aquele é maior. Que besteira, uma coisa mais infantil. Então, eu acho que ele, de certa forma, usou o Corinthians para atacar o Vasco. Por alguma coisa mal resolvida, talvez. Na justiça, né? Então, mas atinge o torcedor do Vasco, entendeu? Que estava do lado dele há pouco tempo atrás. Enfim. Mas isso é lamentável, isso aí. Acho uma bobagem sem tamanho. Prefiro falar do desempenho do time dele e do trabalho dele, que é um trabalho aquém. O Corinthians já deveria estar fora do rebaixamento, está há muito tempo brigando lá em cima, pelos investimentos altíssimos que são feitos. E, aliás, fez várias bobagens aí na escalação, nas mexidas e trocas durante os jogos, em que o Corinthians foi eliminado de 2 competições, com o Ramon Dias, eliminado das 2. Mas você acha, Mauro? Aí eu vou discordar um pouco de você. Ele se distanciou, né, da zona do rebaixamento. Obrigação dele. Muito... Obrigação dele com esse elenco. Se ele fosse rebaixado com esse elenco caríssimo, só o Depay e o Igor Coronado juntos. O Depay e o Igor Coronado custam, segundo o próprio noticiário, juntos 5 milhões, certo? Por mês? O Racing, que eliminou o Corinthians, os 11 titulares não custam 5 milhões por mês. Longe disso. Você acha que a média salarial lá de 500 mil na Argentina? Não é mesmo. O Verdão foi apostar nisso, né? Foi eliminado. É isso. Não foi só pelo Flamengo, pelo Racing também. Então, assim, ele faz um trabalho meia boca, razoável, nada demais. Acho até bem razoável, é ruim. E o Corinthians dá a ele ótimos jogadores, foram quase 20 contratações. Muitos jogadores chegaram e o time não cresceu tanto. Então, assim, saiu do rebaixamento, porra, o mínimo, né? Só que faltava o Corinthians ser rebaixado com esse elenco caro. Mas antes, parece que o Corinthians é uma juventude. O Depay, mas já era um elenco caro e estava lá. E aí então, muito se falava que ia ficar na zona do rebaixamento, brigando até o final. Um trabalho ruim. Parece que vai se livrar antes. Por isso que eu acho que não é um trabalho ruim, eu acho trabalho regular. Ruim, pra mim é ruim. Por quê? Porque tirou da zona, tá ali distante. E obrigação. Tem jogos que o Corinthians joga melhor. Eu sei que contratou, mas obrigação. Poderia contratar e mesmo assim ele se lascar. Aí não seria ruim, seria horroroso. Sabe? Mas é ruim, é aquém. O Corinthians tem time para fazer mais do que está fazendo. É que as pessoas estão se contentando com muito pouco, sabe? Até porque todo ano o Corinthians fica brigando para não cair, mas não é o lugar que o Corinthians deveria estar com esse elenco. Apesar dos seus problemas financeiros, tem um elenco caro, de bons jogadores. Bom jogador, não é o melhor do Brasil, mas é um elenco para ficar na posição bem melhor. Agora está tentando alcançar essa posição. Está tentando, talvez ele possa sair de ruim para razoável. Sim, até o final da temporada possa ser avaliado como tal. Mas até aqui não. E foi eliminado das 2 competições. Ramon Dias. Então, nessa marra toda aí, ficar falando do Vasco, esquece o Vasco, deixa o Vasco em paz, pô. O Vasco não está preocupado com ele, o Vasco ainda está preocupado lá com a vida dele lá. Não está preocupado com o Ramon, não.